Bem-vindos à Revolução, capítulo 1. O chamado veio pelo rádio pouco depois das 10 horas da manhã. Regressar, regressar, todos os fuzileiros para o posto 1. A voz pertencia a Al Golasinski, chefe da segurança da embaixada em Teherã. A data era 4 de novembro de 1979. E uma enorme multidão de estudantes militantes acabara de invadir os portões principais e se espalhava pelo complexo de edificações adentro. A embaixada era colossal, ocupava mais de 100 mil metros quadrados, cercados por um muro alto de tijolos. No interior, havia dezenas de construções e depósitos, a residência do embaixador, uma pista de atletismo, quadras de tênis e até mesmo uma piscina. Além disso, o complexo localizava-se em pleno coração de Teherã, circundado de todos os lados por algumas das ruas mais movimentadas da cidade. O resultado era um pesadelo para a segurança. Cerca de uma dúzia de fuzileiros navais ficavam de plantão junto ao complexo, mas sua função era basicamente fornecer proteção interna. Por esse motivo, o plano de segurança armado por Golasinski convocava todos para a chancelaria, um grande edifício de 3 andares que fora fortificado com grades nas janelas, blindagens anti-explosões e fechaduras com horários pré-programados. O segundo andar podia ser isolado por uma grossa porta de aço, que teoricamente permitiria aos americanos resistir por várias horas. Toda a embaixada no mundo depende do país anfitrião para lhe prover segurança externa. Esperava-se que, com a ajuda dessas medidas preventivas, o governo iraniano tivesse tempo suficiente para organizar uma reação e mandar ajuda. A embaixada já fora atacada uma vez, havia 9 meses, em 14 de fevereiro de 1979, apenas um mês após Mohammad Reza Pahlavi, Shah do Irã, fugir do país. Durante aquele ataque, um grupo de guerrilheiros marxistas invadiram a embaixada com rajadas de metralhadoras e mantiveram os funcionários como reféns por 4 horas. Nessa época, o Irã era um caos completo. O Ayatollah Khomeini retornara em triunfo do exílio em Paris e o governo do Shah desabara rapidamente. O exército logo trilhou o mesmo rumo e, no vácuo que se seguiu, as diversas facções que tinham se juntado para derrubar o Shah, esquerdistas, nacionalistas, comunistas apoiados pela União Soviética, islâmicos da linha dura, se dividiram e agora brigavam entre si. Homens armados vagavam pelas ruas e assassinatos por vingança eram um lugar comum. Pequenos bandos chamados comitês, surgiam por todo o país, estabelecendo territórios de controle. Não reconhecidos por ninguém, exceto o mulá ao qual declaravam fidelidade, esses bandos não passavam de arruaceiros e começaram a aplicar sua própria justiça revolucionária com o cano do revólver. Em meio a essa confusão, Khomeini e seu círculo mais próximo instalaram um governo provisório para administrar o país enquanto a Assembleia dos Sábios trabalhava diligentemente nos bastidores para redigir o esboço de uma nova Constituição. Não demorou muito para que o governo provisório enviasse um grupo desorganizado para expulsar os invasores, mas a ocupação de 14 de fevereiro, dia de São Valentim, o dia dos namorados nos Estados Unidos, teria importantes repercussões para os acontecimentos que viriam a seguir. Em primeiro lugar, o corpo funcional da embaixada foi drasticamente reduzido em seu auge. Perto de 1.000 pessoas trabalhavam lá. Em segundo lugar, e talvez ainda mais importante, houve a impressão de que o governo iraniano honraria seu compromisso de proteger a embaixada e os diplomatas que trabalhavam lá dentro. Depois que os guerrilheiros marxistas foram expulsos, a proteção da embaixada foi conferida a um grupo de comitê que ocupou um dos pequenos edifícios perto da frente do complexo e passou a patrulhar a área. Foi só no verão que uma força de segurança mais estável foi encarregada de guardar a embaixada, mas, mesmo pelas estimativas mais otimistas, não passava de um gesto simbólico. À luz do perigo exposto pelo primeiro ataque, podemos nos perguntar por que a embaixada simplesmente não fechou suas portas. Para começar,
o Irã era importante demais para os interesses estratégicos dos Estados Unidos. O país não só abrigava vastas reservas de petróleo, mas, por mais de 25 anos, servira como fiel aliado e barreira contra a União Soviética, que tinha uma fronteira de mais de 2.500 quilômetros com o Irã. Não era segredo nenhum que os soviéticos desejavam um porto sem riscos de congelamento no inverno e gostariam de incrementar sua influência no Golfo Pérsico. Assim, em vez de romper os laços, a administração Carter começou a trabalhar cautelosamente com o governo provisório e a embaixada americana no Irã permaneceu em funcionamento. Hoje pode parecer estranho pensar que o Irã e os Estados Unidos foram aliados no passado, mas tudo precisa ser entendido em termos do grande jogo disputado entre os Estados Unidos e a União Soviética. Nos primeiros tempos, os Estados Unidos pareciam se contentar em observar o Irã à distância. Então conhecido como Pérsia, só viria a receber o nome Irã em 1935. O país era como um nó no centro de um jogo de cabo de guerra entre a Rússia e a Grã-Bretanha. Um papel que desempenhava com grande habilidade, lançando uma nação contra outra. Veio a Segunda Guerra Mundial e a geopolítica da região foi alterada. De repente, Moscou e Londres tornaram-se aliados, e, em tentativa de proteger o petróleo e as vias de transporte terrestres para a Rússia, as duas potências resolveram ocupar o país conjuntamente. Preocupados com o fato de que o monarca iraniano, o Shah Reza, tendia a fazer uma aliança com a Alemanha nazista, os dois países provocaram sua deposição e instalaram no trono seu filho, Mohammad Reza Pahlavi, de 21 anos. Após a guerra, os Estados Unidos fizeram grandes investimentos no Irã, tanto econômicos quanto militares. Stalin relutara em recuar do norte do Irã em 1946, e o pensamento em Washington era de que ele usaria o menor pretexto para voltar a invadir. Igualmente preocupante era a possibilidade de os soviéticos minarem o governo do Shah por meios clandestinos. O Partido Comunista do Irã, o Tudeh, ganhava poder e apoiava abertamente os objetivos de Moscou. Assim, foi com um sobressalto que os Estados Unidos viram, em 1951, o Shah ser lentamente despojado do poder por um advogado iraniano chamado Mohammad Mossadegh. Mossadegh ganhara proeminência graças a uma campanha para nacionalizar a companhia de petróleo anglo-iraniana Anglo-Iranian Oil Company, um gesto popular entre os iranianos, que havia muito se sentiam explorados pelos britânicos. Apanhado em meio a uma onda de nacionalismo, Mossadegh tornou-se um herói e acabou sendo nomeado primeiro-ministro. Como seria de se esperar, em resposta à tentativa de nacionalizar a AIOC, os britânicos logo instigaram o que veio a ser um boicote ao petróleo iraniano, jogando a economia local numa espiral descendente. No turbilhão que se seguiu, a coalizão que apoiara Mossadegh começou a se fragmentar. Ninguém em Washington acreditava que Mossadegh era comunista, mas a preocupação começou a aumentar quando ele se alinhou ao Tudeh para a administração Eisenhower. A gota d'água veio quando a inteligência descobriu que os soviéticos estavam prestes a enviar 20 milhões de dólares para ajudá-lo. À luz dessas ameaças, a Casa Branca ordenou ao diretor da CIA, Allen Dulles, que trabalhasse com os britânicos para derrubar Mossadegh. Hoje, olhando para trás, é fácil dizer que houve exagero na reação da administração Eisenhower. No entanto, no calor da Guerra Fria, os líderes americanos viam um mundo diferente daquele que existe hoje. Nele, os soviéticos estavam em marcha por toda parte, instalando regimes na Europa Oriental, apoiando levantes na Itália, na França e na Grécia. Também é importante lembrar que, na época, os Estados Unidos estavam envolvidos numa guerra sangrenta na Coreia, que Eisenhower herdara de Truman. O Irã poderia facilmente se tornar mais uma frente de batalha. Na primavera de 1953, Kermit Ken Roosevelt, chefe da divisão do Oriente Próximo do Diretório de Planejamento da CIA,
recebeu a verba de $1 milhão e a tarefa de executar a operação de derrubada de Mossadegh, conhecida como TPA-JAX ou Operação AJAX. O plano exigia o uso de propaganda e ação política para debilitar a base de apoio ao líder, mas, como de hábito, as coisas não correram conforme o plano. Mossadegh fora avisado de contragolpe e ordenou a prisão de alguns dos golpistas mesmo antes de a operação ser acionada. No entanto, com a ajuda de imensas manifestações públicas, muitas organizadas por Roosevelt, Mossadegh foi forçado a renunciar e o Shah reconduzido ao poder. Em termos de estratégia de contenção na Guerra Fria, Washington considerou a operação um fantástico sucesso de política externa e Kermit Roosevelt foi saudado como herói. Ficou famosa a frase do Shah durante um encontro entre os dois: "Devo meu trono a Deus, ao povo, ao exército e a você." Na esteira da operação, o Shah rapidamente estabeleceu um acordo com a gigante petrolífera AIOC, e o Irã tornou-se um estável aliado pró-Ocidente, fornecendo aos Estados Unidos um fluxo constante de petróleo, bem como uma série de postos ao longo da fronteira com a União Soviética, e o que permitia a escuta clandestina dos testes balísticos de mísseis russos intercontinentais. A despeito dessas vantagens estratégicas, porém, não há como negar que o contragolpe de 1953 teve sérias consequências para as relações de longo prazo entre os Estados Unidos e o Irã. Muitos oponentes da Operação AJAX culparam os Estados Unidos por agirem de forma egoísta para proteger seus próprios interesses, em detrimento do Irã e de seu povo. De forma irônica, como mostram os registros históricos, o contragolpe não teria tido êxito se não fosse pelo apoio de uma facção numerosa de iranianos, que também tinham muito a ganhar assegurando o poder do Shah. Todavia, o mito popular entre os iranianos em 1979, sempre desconfiados de intervenções estrangeiras, era de que a CIA havia deposto por conta própria um líder democrático, impondo um tirano em seu lugar. Embora não fosse inteiramente preciso, era um quadro em que muitos iranianos estavam ávidos para acreditar. Depois de retornar ao poder, o Shah se alinhou com o Ocidente e imediatamente se dedicou a tentar legitimar seu reinado. Empreendeu uma série de reformas ocidentalizantes e fez pródigos gastos para criar um exército moderno e bem treinado. Ambos os esforços o colocaram em conflito com o povo, que mais tarde viria a alegar que ele destruíra seu modo de vida tradicional enquanto desperdiçava a riqueza da nação numa tentativa de agradar a Washington. Com o passar do tempo, ele foi tornando cada vez mais autocrático, reprimindo qualquer forma de oposição com o auxílio de sua brutal política secreta, conhecida pela sigla SAVAK. Porém, como tendia a acontecer durante o Grande Jogo, sucessivas administrações americanas decidiram engolir o bom junto com o ruim, apoiando publicamente o regime do Shah, ainda que por baixo dos panos o encorajasse a eliminar a corrupção sistêmica de seu regime e a tolher os abusos de SAVAK. O Shah não parecia nem disposto nem capaz de fazer nenhuma das duas coisas. Com a supressão da maioria das vias de dissidência política, as massas voltaram-se para os mulás em busca de apoio, e os religiosos usaram seu recém-descoberto poder para denunciar o Shah como instrumento do Ocidente. O mais exaltado desses críticos chamava-se Ruhollah Khomeini, nascido em 1902. Khomeini fizera seu nome em meio à comunidade religiosa do Irã, redigindo e publicando muitos panfletos contra a liderança secular iraniana, incluindo o pai do Shah, Reza. Então, em 1961, ele passou a atacar o Shah diretamente, censurando sua política pró-Ocidente, especificamente as que concediam direitos civis às mulheres e aos não-muçulmanos, como sendo antíteses do verdadeiro espírito do Islã. No entanto, sem o conhecimento sequer de seus próprios seguidores,
que acreditavam que ele apoiaria uma democracia islâmica moderada após a abdicação do Shah. A verdadeira meta de Khomeini era criar um governo que fosse estritamente apegado à lei islâmica e regido inquestionavelmente por ele. Poderoso demais para ser preso ou morto, Khomeini foi exilado pelo Shah em 1964, na Turquia, seguindo depois para Najaf, no sul do Iraque. Dali, o religioso provaria ser um operador político engenhoso. Nos 14 anos seguintes, continuaria a fazer sermões denunciando os malefícios do Shah e dos Estados Unidos, que eram contrabandeados de volta para o Irã e vendidos em bazares em fitas cassete. No outono de 1978, o país estava à beira do colapso. Uma sucessão de greves e tumultos havia provocado violentos choques entre as forças de segurança do Shah e os correligionários de Khomeini. Depois que uma série de medidas desesperadas, inclusive um governo militar, fracassou em conter a maré, o Shah finalmente foi obrigado a deixar o Irã em 16 de janeiro de 1979. Em sua trilha, ele deixou um país oscilando à beira do abismo e levaria apenas 10 dias para o que restava de seu governo e do exército se desintegrar.